Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal do Suno Notícias. Hoje a gente vai conversar com alguns pesos pesados de uma empresa que é uma empresa importante para um segmento muito específico no Brasil, o segmento de armas. É óbvio, estamos falando dela. Pensou em arma, estamos falando da Taurus, que reportou agora no terceiro trimestre de 2021 um lucro crescente de 62,8% em relação aos resultados do ano passado. O lucro líquido total foi de 166,4 milhões de reais, é um numerão, né? E para ajudar a gente a entender melhor os resultados da empresa, eu conto com a presença especial da nossa repórter do Suno Notícias, a Laura Moutinho, que muito gentilmente nos acompanha aqui. Bom dia, Laura, tudo bem com você? Bom dia, Greg, tudo bem? Sim, com você. Muito obrigada pelo convite. Valeu, vamos embora. E quem vai representar a Taurus aqui, ajudando a gente a entender esse cenário, é o CEO da Taurus aqui, no CEO global da Taurus, né? O título é bem bonito, o Salésio Nu. Salésio, muito obrigado por estar conosco. Oi, Greg, boa tarde, bom dia, né? Bom dia, Laura. Um prazer grande estar com vocês para a gente divulgar esse resultado surpreendente, que é o resultado do terceiro trimestre de 2021. Então, a gente vai estar aqui à disposição de vocês. Muito bom dia a todos vocês e aos nossos investidores e acionistas. Isso aí, está bem acompanhado, Salésio, inclusive, com o Sérgio Sgrillo, que é o CFO e diretor de relações com investidores da Taurus, também está junto com a gente. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias. Obrigado, Greg. Bom dia, Greg, Laura, Salésio. Já vi hoje os nossos investidores e futuros investidores. Obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito boa da gente conversar um pouco sobre esses resultados aí do trimestre. Tem muita coisa acontecendo e eu sei que os resultados foram bons, mas tem bastante pergunta aí de vocês e nossos acionistas dos nossos resultados. A gente está aqui para responder. Beleza, já passo a bola então para a Laura. Laura, pode ficar à vontade. Obrigada, Greg. Obrigada, Salésio e Sérgio, por aceitarem o convite. E eu queria começar falando justamente sobre o crescimento de vocês. A Taurus é uma empresa que vem surpreendendo a cada trimestre. Esse foi o sexto trimestre de resultados positivos da empresa. E vocês vêm deixando para trás um passado que o mercado acreditava que ia levar a uma recuperação judicial. E agora vocês vêm entregando recordes e recordes. O lucro de vocês cresceu 62,8% na comparação anual e alcançou 166 milhões de reais. Eu queria saber ao que vocês atribuem esse resultado crescente, esse resultado tão bom. Então, Laura, eu costumo sempre dizer que esse processo de reestruturação da Taurus, ele foi um processo que mudou os fundamentos da companhia, né? A gente mexeu em todos os nossos processos de produção, nos processos logísticos, nos processos administrativos, e isso trouxe para a companhia uma estabilidade crescente nos resultados. Então, o que é importante para uma companhia é ser estável, né? Você crescer de forma estável é muito importante para ter um resultado acelerado, do jeito que a Taurus fez nesses últimos 3 anos, né? Desde que a gente assumiu aqui a companhia. Então, o resultado final ele é colhido nessa operação aqui em São Leopoldo e na operação nossa nos Estados Unidos. Então, a gente, vocês terem uma ideia, produção. Nós, nos 9 meses desse ano, se comparados aos 9 meses do ano anterior, nós crescemos 54%. Crescer 54% na produção é uma coisa espetacular. E mais espetacular ainda quando você compra e já está vendido, que é o caso da Taurus, né? Então, a gente está aproveitando esse momento do mercado, que o mercado está extremamente aquecido, e acelerando a nossa capacidade de aumento de produção. Então, aqui no Brasil, como eu já dizia em outros momentos aqui, o crescimento da Taurus no Brasil ele seria menor porque a gente iria crescer muito mais em produtividade, né? O aumento de capacidade nossa ia se dar em aumento de produtividade. E nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, a gente estava no ramp-up de produção e foi, de novo, o que aconteceu, né? O que acontece com a Taurus é que a gente faz os comentários, a gente comenta, explica os resultados e comenta alguma coisa do momento futuro da companhia e logo em seguida, no próximo trimestre, aquilo tudo se torna realidade pelos números. Então, eu dizia que no Brasil a gente ia crescer um pouco menos, crescemos aí algo em torno de 17%, se não me falha a memória, 16%, 14% no trimestre e 26% nos 9 meses desse ano, que foi aumento de produção e de produtividade, né?
E nos Estados Unidos, como era o ramp-up de aumento de produção da fábrica para encher a capacidade nossa, a gente aumentou no trimestre 103% e no semestre 140%. Então, isso explica parte dos nossos resultados. A outra parte dos nossos resultados, eu costumo dizer que o responsável é o nosso Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia. A gente criou aqui uma inteligência na área de tecnologia e engenharia e isso nos permitiu lançar constantemente produtos novos, produtos com maior valor agregado, que melhoram o resultado da companhia, né? Por quê? Porque o consumidor percebe um maior valor agregado nesses novos produtos. E isso vai direto na margem bruta e na margem EBITDA. Então, hoje, a companhia, como o Sérgio gosta de comentar, a companhia hoje faz uma margem bruta de 52% e uma margem EBITDA de 41%. Quer dizer, hoje a gente faz uma margem EBITDA mais ou menos próxima da margem bruta dos nossos concorrentes. Então, a Taurus realmente ela se diferencia muito no mercado e está se projetando muito na direção daquilo que a gente se propôs lá atrás, na PMEC do ano passado, né? Que é um pensamento pessoal meu, uma vontade pessoal minha. Nós vamos ser o maior fabricante de armas leves do mundo. Então, os resultados estão alinhados com esse nosso propósito, e esse nosso propósito está alinhado no nosso planejamento estratégico. Então, é isso que, na minha visão, resumindo de forma macro, os resultados que nós entregamos estão baseados nisso. Evidentemente que, por trás disso, tem controle de despesas, tem muito mais eficiência e tudo mais, mas, assim, resumidamente, esses são os dois pontos importantes que eu destaco nos nossos resultados desse trimestre. O Salésio fala bastante sobre o hoje, né? Você usou várias vezes essa expressão das conquistas do hoje da Taurus. Eu queria usar esse gancho para perguntar para o Sérgio sobre o ontem. Qual que era o cenário que a Taurus está tentando deixar para trás? Queria saber se vocês já entendem que deixaram para trás. O que levou a Taurus a enfrentar dificuldades durante tanto tempo, a ponto dela flertar com uma recuperação judicial? E como que a empresa recuperou esse cenário, Sérgio? Greg, acho que a gente sempre comenta, né? Quando a gente fechou 2017, 2018 foi o início da administração do Salésio como CEO da empresa, a gente fecha o ano de 2017 com uma margem bruta de 13,7%. Então, uma empresa de transformação como é a Taurus não consegue sobreviver com uma margem bruta de 3,7%. Então, às vezes as empresas têm uma questão que é muito fácil tu começar a mexer em gastos, despesa administrativa, mas a maior conta não estava ali. Então, a gente fez um foco muito grande na questão de redução de custos. O Salésio comentou muito no desenvolvimento de novos produtos que tenham tecnologia agregada maior em custo de produção menor. Então, a gente começou a trabalhar muito na questão da lucratividade bruta. E aí, quando tu vê, a gente sobe essa lucratividade já de 13,7% para 2018 para 35%, depois vamos a 36%, mantivemos o 36% e esse trimestre agora, esse ano, a gente está aí com 51,1% no trimestre, e quando a gente olha os primeiros 9 meses do ano, a gente está com 48% de margem bruta. Então, a grande transformação da Taurus mesmo foi a questão de conseguir construir um modelo de negócio extremamente competitivo. E mais, eu diria que quando a gente olha em 2017, nós éramos o patinho feio, né, das empresas de arma no mundo. Tínhamos a pior margem bruta, tínhamos a pior margem EBITDA. Na verdade, o EBITDA até era negativo, era menos 133 milhões, ou seja, a gente queimava dinheiro todo ano, né? E aí, quando passa a transformação e toda essa mudança de modelo de negócio, de uma fábrica forte no Brasil, de ter uma fábrica nova nos Estados Unidos, a gente se torna referência no mercado mundial de armas, né? Nós estamos falando hoje que a Taurus é a empresa que tem a maior margem bruta, a maior margem EBITDA, e é engraçado, quando a gente olhava lá em 2018, a Ruger americana era o exemplo a ser seguido. A gente brinca, quando a gente crescesse, a gente queria ser igual a Ruger lá em 2018, né? Que era uma empresa muito estável, uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos. E é uma empresa que hoje faz 36% de margem bruta, e como o Salles falou, a gente faz 41% de margem EBITDA. Ou seja, a gente montou um modelo de negócio hoje no mercado de armas do mundo que é incomparável.
E mesmo como o Salete comentou, a gente é uma arma que é uma arma de entrada nos Estados Unidos, que tem um preço médio mais baixo dos nossos concorrentes. Então, a gente consegue vender por um preço mais baixo e ganhar mais dinheiro que os outros. Então, isso é gestão. E isso é construir um modelo de negócio sólido e perene. Eu queria falar agora sobre a produção. Nesse trimestre, vocês produziram 615 mil unidades ao todo, sendo que 379 foram no Brasil e 236 nos Estados Unidos. Mas as vendas nos Estados Unidos foram maiores que no Brasil. Elas alcançaram 486 mil e no Brasil 107 mil pela primeira vez. Em algum momento, a produção nos Estados Unidos deve ultrapassar essa produção no Brasil? Bom, Laura, é importante essa pergunta. A estruturação da companhia, das duas operações fabris, ela tem um propósito muito grande. No Brasil, nós vamos ter sempre os menores custos de fabricação. Tanto que nós estamos inaugurando agora, no dia 15 de dezembro, o nosso condomínio de fornecedores. Nós estamos trazendo aqui para dentro da Taurus os nossos principais fornecedores. Nós criamos aqui um polo industrial que vai ser, com certeza absoluta, o menor custo de produção de qualquer lugar do mundo. Bom, e nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, nós vamos produzir algumas armas, como, por exemplo, uma marca que nós temos de revólveres, que se chama Heritage. Esse vai ser sempre produzido nos Estados Unidos, e todo o desenvolvimento de produtos e atualização de produtos será feito também pelos engenheiros, pelo nosso Centro de Tecnologia e Engenharia americano. Depois nós temos algumas linhas de pistolas que vão ser desenvolvidas e produzidas nos Estados Unidos. 1 ou 2 modelos. Agora, o nosso Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia, quando eu falo Centro Integrado, é o Brasil e os Estados Unidos, ele está aqui no Brasil. O cérebro da companhia está aqui no Brasil. Nós temos hoje mais de 100 engenheiros formados pela Taurus, porque você não encontra no Brasil engenheiros de armamento, então você tem que formar. E nós temos em formação mais 105 engenheiros que serão formados nos próximos 2 anos. Então, isso nós entendemos como muito importante para o crescimento da companhia. Por quê? Porque quando eu falo de desenvolver um produto novo, eu tenho uma equipe de engenheiros de produto que trabalham, segmentado no desenvolvimento de produtos. E eu tenho uma equipe de engenheiros nesse Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia que trabalha em desenvolvimento de processo. Então, quando eu lanço um produto, eu lanço um novo processo para esse produto, para que eu tenha maior valor agregado no produto novo e o menor custo pelo processo novo. E isso a gente permeia para os nossos fornecedores importantes. Então, aqui no Brasil, vai ser um centro de produção de armas e de peças para as armas. Então, a fábrica nos Estados Unidos, ela vai trabalhar focado na produção dos revólveres da marca Heritage e também nessas pistolas tipo a pistola 22, a TX-22, e um ou outro novo produto desenvolvido pelo americano. Mas ela vai montar as armas que nós vamos produzir aqui no Brasil. Por quê? Para garantir essa margem bruta, para garantir a margem EBITDA, porque no Brasil, pelo modelo de gestão de manufatura que nós implementamos aqui, nós vamos sempre ter os menores custos. Então, esse é o desenho da fábrica. Apesar de que o mercado americano é o maior mercado, não da Taurus, mas de todas as empresas fabricantes de armas do mundo, aqui no Brasil vai ser o cérebro da companhia e a maior produção da companhia, sempre, para atender não só a fábrica nos Estados Unidos, o mercado consumidor americano, mas também a nossa operação na Índia e outras operações que no futuro virão por aí. Sérgio, eu queria entender um pouco a sua perspectiva macro agora, antes de entrar na nossa gravação aqui, a gente estava até falando um pouco sobre isso. A gente está vivendo um momento macroeconômico e político bastante conturbado no Brasil, né? Muito risco fiscal, que acaba se tornando um processo inflacionário que o Banco Central está com dificuldade de debelar. Eu queria entender como que o cenário macro brasileiro, não muito auspicioso, afeta a Taurus em 2 perspectivas. Uma nas próprias vendas, né? Eventual aumento de custos de produção, e a inflação consumindo grana do consumidor, né? E também as ações, se você entende que as ações estão bem precificadas hoje.
Bom, falando um pouco, eu acho que a questão da Taurus, a Taurus, ela é as pessoas não percebem, mas ela é um peixe fora d'água nesse contexto americano, nesse contexto brasileiro, né? Porque a Taurus tem majoritariamente, como o Salesi falou, seu mercado nos Estados Unidos. Então, ela é uma empresa que produz no Brasil e vende majoritariamente para o mercado americano. A gente tem vendido mais no mercado brasileiro porque é uma estratégia de priorização do Salesio e da Taurus, né? Para atender o mercado brasileiro, porque só tem a Taurus praticamente de fabricante aqui, que já conta no mercado americano, estão todos os players, então a gente tem uma priorização do mercado brasileiro. Só que, por outro lado, a gente tem backorder de 1.300.000 armas nos Estados Unidos, ou seja, se eu não vendesse no Brasil nada esse ano, o meu número estaria praticamente igual do que ele está hoje em dia, porque eu teria escoado todas essas armas para o mercado americano. Então, a gente foge um pouco dessa questão da perspectiva do mercado brasileiro. Óbvio que o mercado brasileiro aquecido é bom, mercado aquecido em qualquer lugar do mundo é sempre bom. Mas olhando a perspectiva... Mas o dólar acaba beneficiando vocês. Exato, é isso que eu ia comentar. E aí existe uma questão muito forte que é a do dólar, né? A nossa produção está fortemente concentrada no Brasil, então eu estou vendendo em dólar para os Estados Unidos, o dólar está apreciando, e quando eu olho o meu custo de produto, só cerca de 7% do meu custo é dólar, o resto tudo é real. Então, na medida que o dólar vai aumentando, a minha margem também vai aumentando. Então, esse cenário para a Taurus não é um cenário uma Petrobras das armas, né? Os custos de produção estão concentrados em reais, mas a maior parte das vendas está atrelada ao dólar. Exatamente, perfeito. Então a gente tem um aumento bem significativo aí de lucratividade, né? Então, olhando no macroeconômico, a gente vê que o ano que vem deve ser um ano tão conturbado quanto esse. A gente tem visto, tanto que a gente, no início desse ano, já apostava num dólar quando a gente fez o planejamento a 5,30. Eu lembro que muita gente não acreditava que o dólar ficasse num patamar tão alto, né? Quando olha a média do ano está dando 5,33, ou seja, a gente está muito próximo daquilo que a gente planejou no ano passado. Então a gente já trabalhava com um dólar mais alto. Então, com todas essas questões aí de certas inseguranças que a gente tem no Brasil, né? Um dólar alto faz bem para a empresa na questão de margem, né? Aumenta a nossa margem. Sim. E quanto às ações, né, cara? Eu acho que realmente as ações estão com uma precificação bem baixa comparada com tudo que a empresa vem fazendo, né? Quando a gente vê os resultados, a gente está nos 9 meses do ano, a gente já está com o resultado aí 50% superior ao resultado do ano anterior, que já foi um resultado excepcional, né? E a gente não vê essa mesma valorização na ação, por exemplo, né? A gente tem uma... Vocês estão com R$25 por ação, né? O Salésio estava falando mais cedo, ele estava revoltado com essa precificação aqui. A quanto que você acha que a Taurus merecia hoje, né? De acordo com esses resultados, como a Laura falou aqui, de um crescimento gigantesco, né? 6 semestres seguidos de alta. É difícil a gente falar num valor, né? Porque a gente não pode dar guidance para os nossos acionistas, né? É bem complicado. O que a gente pode falar, acho que de múltiplo, né? A gente hoje tem múltiplo de EBITDA bem abaixo das concorrentes, né? As concorrentes trabalham com 9, 10 vezes o EBITDA e valor de empresa. Hoje a gente está valendo aí 2,5, 2,6 bi. Hoje eu não vi ainda, não tive nem tempo de ver quanto está a ação, porque é um dia bem movimentado. E a gente está anualizando aí o nosso EBITDA, está dando 800 milhões aí, arredondando, analisando, né? Sem pegar esse desempenho que a gente fez. Pô, então a gente está tradando abaixo de 4 vezes o EBITDA. Então, se tu analisar contra os nossos pares, aí a gente está valendo metade no mínimo do que eles valem. Então, eu acho que tem uma questão forte da precificação e aquilo que a gente estava comentando um pouco antes aqui, né, Greg? Eu acho que a Taurus se contaminou muito em relação ao mercado, né? Existe um pessimismo muito grande em relação ao Brasil, né? Toda essa insegurança. Só que nosso mercado não está aqui, o nosso mercado não está dentro do Brasil, o nosso mercado está no mercado americano e o mercado americano tem crescido muito, né? Quando a gente olha aí os últimos, tirando 2020, que foi um pico, o mercado americano de armas cresce 7% ao ano em média. Ou seja, é uma economia, cresce muito mais que a economia americana, então é uma economia muito mais estável do que a economia brasileira em mercado crescente. Então, olha, realmente, no meu ponto de vista, eu acho que tem muita valorização aí para a gente andar até chegar no preço justo. Sérgio, com esses resultados assim, que impressionam os investidores todo trimestre, surge a dúvida que é em relação aos dividendos.
Qual a perspectiva que a empresa tem para começar a pagar dividendos para os seus acionistas? Essa é a pergunta que a gente estava esperando, né, Salésio? Pergunta que não quer calar. Que não quer calar. A gente teve agora, na semana passada, né, uma reunião do Conselho de Administração, onde a gente aprovou uma solicitação de AGE para redução de capital e abater os prejuízos acumulados. Ou seja, a Taurus, olhando quando a gente fechou 2020, desculpa, a gente tinha uma questão de PL negativo que a gente reverteu, a gente tinha um PL negativo antes, então falar de dividendo com patrimônio líquido negativo é até um pouco de loucura, né? A gente conseguiu reverter isso antes que todo mundo esperava, e aí começou um movimento da gente começar a pensar em dividendos, só que a gente também tinha 700 milhões de prejuízos acumulados, que são antes de 2015, né? Ou seja, essa foi uma herança que ficou para a gente. Não foi uma herança boa, né? Bom quando é uma herança positiva, mas foi uma herança negativa que a gente recebeu e a gente tinha que zerar essa conta para começar a pagar dividendos. Então, a gente solicitou uma diminuição de capital e, se aprovada essa diminuição de capital pelos nossos acionistas agora no dia 30 de novembro, quando a gente olhar a foto desse trimestre com essa redução de capital, eu já teria cerca de 13,5 milhões de reais de lucros acumulados. Ou seja, com o resultado do próximo trimestre, eu, tecnicamente, aprovando essa proposta, vou ter como já pagar dividendos relativos ao exercício de 2021, assim que fechar o balanço de 2021. Ou seja, nossos acionistas já podem esperar aí um pagamento de dividendos, obviamente os resultados se mantendo positivos como estão, né, nesses últimos trimestres. Então, a gente tem uma expectativa extraordinária aí de pagar dividendos, né, Salésio? Eu acho que desde o maior desafio dessa gestão era dividendos, né? A gente lembra muito da PIMEC lá atrás, a primeira PIMEC dessa gestão aqui, quando o Barsi nos questionou com relação a pagamento de dividendos, né? E a gente dizia, não, isso está no nosso radar aqui, mas mais lá para frente e tal, até porque a gente estava cuidando de uma companhia que poderia entrar em recuperação judicial, né? E falar de dividendos naquele momento era difícil. Nós vamos ter o APIMEC agora em dezembro, aliás, vocês já estão convidados, e eu vou ter o prazer eu e o Sérgio, né, vamos ter o prazer de responder para o Barsi sobre pagamentos de dividendos. Está aí a política de... Está aguardando essa resposta há um tempo, né? Sim. E para nós vai ser muito importante isso, porque eu acho que é uma conquista muito grande, né? Remunerar os nossos investidores. Eu acho que isso muda também um pouco o perfil dos nossos investidores no futuro, porque tem muitos investidores que preferem dividendos, né? E aí eu já respondo, quer dizer, não é que nós vamos deixar de investir, não é que nós vamos diminuir a nossa proposta de investimento em capex, em modernização e aumento de capacidade de produção da companhia para pagar dividendos. Não, pelo contrário. Até porque essa companhia ela tem uma característica, né? Ela é fortemente geradora de caixa. Então, a gente vai continuar com o pé embaixo nos investimentos e agora, a partir do ano que vem, vamos pagar também, distribuir também os dividendos e numa proporção muito forte, né? Porque o mínimo nosso é 35% do valor dos lucros da companhia. Então, é realmente uma política bastante agressiva, essa política de pagamentos de dividendos da companhia. Então, os nossos acionistas aí, se quiserem começar a fazer os cálculos aí, a gente tem para o próximo trimestre só números positivos, temos uma carteira de pedidos aí de mais de 1.300.000 armas, a gente divulgou aqui uma média de produção diária de 9.600 armas por dia e nós já fizemos em outubro 10.571 armas por dia, ou seja, carteira de uma ponta nós estamos vendidos, na outra nós já aumentamos 1.000 armas de média diária da média do trimestre passado para esse mês de outubro, então só temos previsões, números, né, positivos para o último trimestre, então se os nossos investidores quiserem fazer os cálculos aí, no mínimo 35% do que pode vir de lucro aí para esse trimestre. Então, aqui no Brasil, o ano eleitoral tem preocupado um pouquinho os investidores da Taurus. Como que vocês acreditam que essas eleições vão afetar a companhia? A gente não tem um histórico muito no Brasil com relação a essa questão eleitoral para o segmento. Mas, nos Estados Unidos, isso é uma coisa que acontece a cada 4 anos, né? E isso é normal. E sempre acontece nos Estados Unidos isso. Quando você tem uma possibilidade dos democratas assumirem
o governo americano, ou seja, o governo mais preocupado com aumentar as restrições ao acesso às armas de fogo, a procura por arma de fogo explode, que foi o que aconteceu no pré-eleitoral que antecedeu aí ao governo do Biden, né? Aqui no Brasil, eu entendo que vai acontecer praticamente a mesma coisa, porque eu sempre gosto de trazer para a realidade o referendo de 2005, né? Em 2005 foi realizado um referendo onde a população brasileira foi questionada sobre o direito à legítima defesa, né? E lá em 2005, os brasileiros, 65 milhões de brasileiros responderam sim. Eu quero manter o meu direito à legítima defesa. Eu quero manter o direito a ter uma arma de fogo para me proteger, para proteger, sei lá, o meu patrimônio, os meus familiares e tudo mais. Nunca mais, né, nunca um presidente da República recebeu 65 milhões de votos. Então, a vontade do brasileiro ela é realmente positiva no que diz respeito a essa questão da legítima defesa. Então, uma ameaça a isso, ela certamente vai aumentar a procura por armas de fogo. Então, o ano que vem, eu não tenho dúvida que no mercado brasileiro a procura vai aumentar se a gente seguir essa digamos assim, essa realidade que acontece nos Estados Unidos ao longo da vida inteira, né? E acho que no Brasil não vai ser diferente. Agora, é importante pontuar, o Sérgio já falou isso, e é importante pontuar, os resultados da companhia não estão alicerçados em cima do mercado brasileiro. Não é isso. O mercado brasileiro hoje, inclusive, ele está representando mais para o resultado da companhia porque nós priorizamos os brasileiros. Nós priorizamos o atendimento aos nossos brasileiros. Até porque a nossa carteira de pedidos ela está aí superior a 1.300.000 armas nos Estados Unidos. Então, a gente, mesmo não tendo nenhum volume destinado ao mercado brasileiro, ainda assim nós temos uma carteira muito além da capacidade de produção da companhia. Obviamente que nós vamos continuar privilegiando o mercado brasileiro, mas isso nós não temos nenhum temor, não achamos que isso é um risco para os nossos resultados no ano que vem. Pelo contrário, pode ser um efeito positivo se realmente o consumidor brasileiro repetir aí o comportamento do consumidor americano no ano pré-eleições. Mas e na sequência disso, Salésio? Esse movimento que você falou é bem destacado mesmo, né? Diante da expectativa da eleição do democrata, que defende uma regulamentação de armas, a compra, né? É como se as pessoas estocassem, né? Se antecipassem a uma legislação mais dura para a compra desses equipamentos. Aqui no Brasil, pode ser que aconteça a mesma coisa. Então, beleza, se rolar esse fenômeno, as vendas podem até subir, inclusive, no ano que vem. Mas e depois? Se acontece de um eventual governo do PT, como as pesquisas acabam apontando hoje, ou mesmo qualquer outro governo que seja mais restrito às armas do que é hoje o governo Jair Bolsonaro, que acabou flexibilizando as compras, né? Várias leis que beneficiaram os CACs, eu imagino que eles sejam um público importante para Taurus, inclusive. 2023, um outro governo mais restritivo, por exemplo, seria o caso de vocês mudarem essa programação, deixar de privilegiar o Brasil, como você está falando que estão fazendo hoje? Não, na verdade, a gente vai continuar sempre privilegiando o mercado brasileiro. Se ele diminuir, a gente vai continuar privilegiando ele, evidentemente que sempre o excesso vai para os Estados Unidos e de novo, a parcela do mercado brasileiro, Greg, se nós tirarmos o efeito dessa antecipação de faturamento que a gente faz para o Brasil, o mercado brasileiro fica entre 8% e 12% do nosso negócio. Ou seja, é muito pequeno para os resultados da companhia. Agora, é importante também deixar claro que essa questão do referendo, ela criou um direito para os brasileiros. Isso foi feito um referendo. Essa lei ela só pode ser alterada se você tiver uma outra consulta popular. Então não é fácil assim, entrou o governo de esquerda, a partir de amanhã acaba. Não é isso, né? Até porque nós ainda vivemos em um país democrático, né? Então a lei vai ter que ser alterada. Para a lei ser alterada, vai ter que ouvir a população, ou, no mínimo, os representantes da população brasileira, que são os nossos congressistas, né? E eu não tenho dúvida que hoje, também seguindo o exemplo americano, vai ser muito difícil você mexer nessa questão do direito
do cidadão brasileiro na legítima defesa. Ele vai brigar pelo direito dele com toda certeza. Beleza. Conversamos aqui com o Sérgio Grillo, CFO da Taurus, e também com o Salésio Nuss, CEO global da Taurus. Senhores, muito obrigado por terem participado da nossa conversa aqui. Boa sorte nos negócios e valeu por explicar tudo para os nossos investidores. Então, as portas do Suno Notícias sempre abertas. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Bom, obrigado, Régio. Greg, obrigado, Laura, por nos abrir esse espaço. É muito importante para a gente explicar os resultados e falar das nossas estratégias para o futuro, né? Quero, então, agradecer a vocês, agradecer a todos os nossos investidores e acionistas e, em especial, agradecer a todos os nossos 3.500 funcionários que fazem essa companhia, fazem o sucesso dessa companhia. Então, muito obrigado. Laura, também obrigado pela sua presença. As portas continuam super abertas aqui. Toda vez que você quiser fazer algum conteúdo em vídeo e tal, vamos diversificando, aumentando os conteúdos do Suno Notícias. Obrigado por ter participado e vamos embora. A gente se vê loguinho aqui no vídeo de novo. Eu que agradeço, Greg. É isso, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês também. Mandem as suas perguntas, os seus questionamentos. Vocês têm interesse em Taurus? Você já tem ações da Taurus? Quais são as suas perspectivas? Elas foram alteradas depois dessa conversa com o Sérgio e com o Salésio? Comenta tudo aqui. Não se esquece do like, por favor, de compartilhar esse conteúdo com quem você sabe que tem interesse. Também de se inscrever no nosso canal se você está chegando agora, de ativar as notificações, assim você não perde nada. Aliás, uma dica importante, a gente está no meio da nossa Black Friday, né? Aliás, nem tanto no meio, porque a Black Friday na Suno é antecipada, o prazo já está se esgotando, mas as promoções ainda estão valendo. E se você quiser saber um pouco mais sobre os nossos diferentes pacotes, os nossos descontos e os bônus exclusivaços e que vão vencendo dia a dia, você clica no link que está aqui na descrição desse vídeo. Para você que nos ouve também, tem o link disponível, é só você clicar e você tem acesso a todas as nossas promoções, estão bem bonitinhas aqui. Olha a promoção zaça de 3 anos de assinatura, mas você paga só 2. Não se esqueça de clicar e aproveitar as nossas ofertas.